É porque dá a entender aqui que ele já tinha dado algo à igreja. Ele já tinha liberado algo para a igreja. Por isso que ele estava falando assim, ó, guarde o que tens. Ou seja, guarde o que eu te dei, para que ninguém tome a sua coroa, porque breve eu venho. Se ele está falando assim, ó, guarde o que tem, é porque eu vou requerer. Guarde o que tem, é porque eu te dei. E entenda, em breve eu estou chegando, para que ninguém roube a sua coroa. Aqui, irmão, quando ele fala assim, ó, para que ninguém roube a sua coroa, está falando de salvação. A coroa da salvação, a coroa da justiça, a coroa da exaltação, a coroa do galardão. Aqui está falando do céu. Mas quando ele fala assim, ó, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa, irmão, para você não perder, ou seja, para ninguém tomar a sua coroa, você tem que guardar o que ele te deu, o que você tem. Mas para você guardar o que você tem que entender o que você tem. O que ele te deu? O que você tem? Porque tem gente, irmão, que até hoje não sabe o que Deus deu. É verdade. Tem gente que até hoje não sabe o que recebeu da parte de Deus. E eu vou te explicar, irmão, com detalhes. Resumindo, o que Deus nos deu, o que você tem. Primeiramente, fala para o seu irmão, a fé. A fé. Todo ser humano, irmão, ele recebe a fé da parte de Deus. A fé. Quando ele falou assim, ó, guarda o que tens, ele está falando assim, ó, guarde a fé. Guarde a fé para que ninguém tome a sua coroa. Guarde a fé para você não perder a salvação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E que aqueles que se chegam a Deus têm que se chegar por fé. Então você tem que ter fé, guardar a sua fé, para não perder a coroa, para não perder a salvação. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, se não me engano, é isso mesmo? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, ele só conseguiu chegar até o final porque ele guardou a fé. Ele só conseguiu, irmão, ó, acabar a carreira porque ele guardou a fé. Ele só conseguiu combater o bom combate porque ele guardou a fé. Se você deixar a fé esmorecer, se você deixar a fé se esvair, se você deixar, irmão, ó, a fé ir embora, acabou para você. Porque sem fé, irmão, não tem como você vencer. Sem fé não tem como você lutar. Sem fé não tem como você agradar a Deus. Sem fé não tem como você adorar. Como é que você vai adorar se você não tem fé? Até a sua adoração, irmão, você tem que ter fé. Fé que Deus está ouvindo, fé que Deus está recebendo, fé que Deus está movendo o céu, fé que Deus vai fazer milagre através da sua adoração. Você tem que ter fé, irmão. Quando ele falou assim, ó, guarda o que tem, guarde sua fé. Guarde sua fé. Ei, irmãos, precisamos guardar a nossa fé. Mas como é que podemos guardar a nossa fé no mundo ao qual estamos vivendo? Como é que podemos guardar a nossa fé no mundo que estamos vivendo? Um mundo de horror, um mundo de calamidades, um mundo terrível, um mundo, irmãos, onde as pessoas elas brigam por nada, um mundo onde as pessoas elas não estendem mais a mão para ajudar, um mundo onde as pessoas querem tirar proveito uma das outras, um mundo ao qual as pessoas querem ser superiores umas às outras, querem ser superiores em tudo. Como, irmão, guardar a fé nesse mundo? Como guardar a fé nesse mundo? Irmãos, uma coisa que eu vi e que eu entendo e tenho como certeza é: nós podemos guardar a fé sim, fugindo em primeira instância, irmão, fugindo da tradição ou das tradições.
fugindo das tradições dos homens que vêm, irmãos, contra nossas vidas com filosofias, palavras persuasivas, com dogmas, com ritos, fugindo das tradições. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 7, versículo 6 até o 9. Deixa eu ler para ganharmos tempo aqui. Marcos capítulo 7, versículo 6 até o 9 diz assim, olha o que Jesus falou. E ele respondeu e disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, reteis a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizias: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição. Jesus está, irmãos, aqui batendo contra a tradição do homem. Deixa eu pegar um outro verso para você entender. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim, aleluia, versículo 18, irmão, perdoa, anotei aqui errado, versículo 18, diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi, irmãos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Vã maneira de viver por tradição, que por tradição recebeste dos vossos pais. Jesus, ele aplica lá na frente acerca das tradições, e aqui o apóstolo Pedro, irmão, depois de anos, ele fala da mesma maneira, você não foi comprado, com ouro nem com prata, não foi por aí que você saiu da sua vã maneira de viver, das suas tradições impostas pelos seus pais, não foi, não. Foi por Jesus que você foi salvo. Mas quando ele fala assim, suas vãs tradições impostas pelos seus pais, ele está falando assim, aquelas tradições que os seus pais te ensinaram, a mesma que o nosso Senhor Jesus Cristo lá atrás falou, que não era para nós nos envolver, porque são mandamentos de homem, não de Deus, são tradição de homem, não de Deus, são essas mesmas que você tem que fugir. E quais são essas tradições, irmãos, nos dias odiernos? Quais são essas tradições, irmãos, que passam de pai para filho, e aí vem de geração em geração, e começa, irmãos, a arrancar a nossa fé? Irmãos, se você for ver, existem várias tradições, e vinculadas também à Bíblia, que eles ficam ensinando, e até hoje tem. Olha o que Jesus falou no livro de Isaías. Deus falou: ei, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que carregam as suas imagens de esculturas, que têm olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, mãos, mas não apalpa, que tem pernas, mas não andam, e que não tem espírito dentro de si. Tornem-se semelhantes a eles, porque são ídolos e não são Deus, não é Deus. Mas como é a tradição imposta, irmãos, geração em geração, carrega essa imagem, sobe escadaria, faz promessa, irmãos, paga penitência, paga indulgência, as tradições impostas pelo sistema, as tradições impostas por aqueles, irmãos, que vêm com filosofias, querendo arrancar sua fé no Deus verdadeiro. Por que arrancar sua fé? Porque quando você direciona a sua fé a um ídolo, a um barro, a um metal, que proveito você vai ter? Que unção, que graça, que presença de Deus você vai ter, se eles não podem fazer isso por você? Por isso que o Senhor Jesus disse na palavra dele: adorar
somente a Deus, o Criador dos céus e da terra, e somente a Ele prostrarás e darás culto. Aleluia. Só Ele. Só Ele. Fugivos das tradições mundanas, pagãs. Eu não preciso oferecer nada, irmão, para ninguém. Eu não preciso botar oferenda. Eu não preciso botar, irmão, gato morto, galinha morta. Eu não preciso botar azeite. Eu não preciso botar, irmão, vinho. Eu não preciso botar nada na encruzilhada, porque o meu Deus, Ele só quer de mim a minha adoração, o meu temor, a santidade. Fugivos das tradições pagãs e mundanas.